Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos de investir em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Olá, amigo do Museu Esportivo, olá, amiga do Museu Esportivo. Nós temos um projeto, que é um projeto comemorativo dos 50 anos do Ginásio de Esporte Chico Neto e os 70 anos do Estádio Willie Davis. Então, a gente vem fazendo uma série de entrevistas com os nossos companheiros ligados ao Museu Esportivo de Maringá, as pessoas que nos apoiam, são atletas, ex-atletas, dirigentes, torcedores, professores, é uma gama de pessoas muito especiais. Eu fico muito feliz quando as pessoas atendem o nosso pedido e nos concedem entrevistas. Então, nós temos uma série de entrevistas no YouTube e também no Instagram. Então, eu peço a você que está chegando agora que nos acompanhe, nos siga no Facebook, Museu Esportivo de Maringá, YouTube, Museu Esportivo de Maringá e no Instagram, Museu Esportivo de Maringá. Hoje, o meu entrevistado é o Cássio Augusto Guilherme. E eu já vou rapidamente colocar o Cássio Augusto Guilherme. Ele é de Nova Londrina, no Paraná, estudou em Maringá, é professor, é um apaixonado pelo esporte, pelo futebol em especial. O Cássio, muito obrigado pela sua entrevista, por você estar aqui comigo, para a gente bater um papo. Eu queria dizer para você o seguinte, que é muito legal ter um jovem professor, ele é doutor. Eu tenho aqui o seu currículo aqui, viu, Cássio? Você é doutor em História pela UEM, professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e autor de livros sobre o São Paulo Futebol Clube. Anos 70, metade dos anos 80 e vem aí o terceiro livro do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Cássio? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Obrigado pelo convite, pelo espaço. Sou um fã do seu trabalho no museu, já fui aí, já conversamos. Né? Conheci o espaço, é maravilhoso. E é a alegria estar participando aqui, conversar com você, conversar com seus ouvintes, com seus seguidores e tudo mais, e falar daquilo que a gente gosta, né? Que é futebol, que é história, que é tudo que o futebol envolve, né? Não é só campo, não é só gol, não é só título, né? Também a questão social, cultural do futebol, né? Tudo isso nos apaixona bastante. E vamos ter aí alguns minutos de uma boa conversa. Obrigado. Legal. E você é um garoto que, eu acho que como todos os garotos praticamente no Brasil, apaixonado por futebol, o cara que colecionava revista Placar e que lia Placar. Eu também lia a revista Placar. Eu me identifico muito com o seu tempo de criança também, que eu tive
a minha infância, muito anterior à sua, mas é essa paixão pela leitura do esporte, a leitura do futebol e também a prática do futebol. E o que é bacana disso é que você teve o privilégio de levar isso para a vida, né? Como professor, você trouxe essa paixão junto, né? Então, não é muito assim fácil, eu imagino, você fazer as pessoas conseguirem conciliar. E você conseguiu, né, Cássio? Bacana isso, né? Pois é, Paula, eu cresci numa cidadezinha, né, do interior, ali em Nova Londrina, perto aí de Maringá, e a minha diversão era ler a Placar. Eu falo que eu fui alfabetizado pela revista Placar, né? Eu aprendi a ler rápido para tentar ler a Placar, os álbuns de figurinhas, saber o que estava escrito, tudo aquilo, né? Pelas figurinhas da Abril, do final dos anos 80, né? Eu nasci em 82, então ali no final dos anos 80, início dos 90. Então eu brincava muito com isso, né? Eu tinha coleções de Placar, de figurinhas e tal. Brincava muito na rua de futebol, nos quintais, e bola. O meu pai, ele foi jogador amador na cidade, depois ele foi treinador do time da cidade, né? E depois ele foi o dirigente da Liga Esportiva Amadora da cidade. Então, como é que é o nome do seu pai, o Cássio? É o José Benedito Guilherme. José Benedito Guilherme. Ele foi presidente da Liga Amadora, sei lá, de 90 até o final dos anos 90, assim, por uns 10 anos. E aí eu cresci indo no estádio todo domingo com ele, né? Eu brinco que na época não passava muito jogo na TV, né? Passava pouco, não como hoje, que a gente assiste todos os jogos de todos os times, né? Passava jogo por domingo, assim. E eu ia todo domingo com meu pai, então, no estádio, aqui na cidade, na região, Nova Londrina, Itaúna do Sul, Marilena, Diamante do Norte, Loanda. E eu brinco que os meus ídolos de criança de futebol eram os jogadores amadores, né? Era o Robertão, goleiro, o Didio, lateral, o Missada, lateral, o Zé Ratabrava, zagueiro, o Bagaço, zagueiro, o Mirani, o volante, o Adalberto Cerati e o Zé Antônio, os dois meias, o Nega, ponto esquerdo, o Ceará, o centroavante, e o Robertinho de Ângelo, ponto direita. Para mim, esse era o meu time dos sonhos, sabe? Então, eu cresci muito nesse espaço de futebol amador, de várzea, de suíço, que a gente chama, né? Aí no Paraná, em outras regiões tem outro nome. É o futebol raiz, né? Futebol raiz. Então, eu cresci muito nesse ambiente, sabe? Então, assim, gostar de futebol é parte da minha vida, assim, desde pequeno. E aí, conforme a gente vai crescendo, né, De Paula, a gente vai tendo outros interesses, conhecendo outras coisas e tal. Então, ficou essa coisa do futebol, da história do futebol, da pesquisa do futebol, né? Então, eu me formei em História, fui fazer faculdade e tudo. E agora que eu estou formado, estou professor e tal, eu tento tirar um pouquinho do meu dia, do meu horário, né, do meu tempo livre aí, para reler as Placares, né? Eu acho que até você teve acesso também à coleção da Placar em PDF, né? Sim. Que o Reginaldo te passou, né? Eu passei para o Reginaldo, ele passou para você. É que eu tenho também a Placar no físico aqui, né? Eu tenho revista do esporte, Placar, eu tenho muito... E eu tive, assim, um aprendizado muito grande nos anos 70 e 80 do futebol em função da Placar, muito legal. Então, a partir do momento que eu tive contato com toda a coleção da Placar em PDF, eu comecei a ler as revistas, assim, dos anos 70, 80, eu falei, nossa, isso aqui dá para fazer um trabalho, escrever sobre isso, né? Divulgar isso tudo, porque senão fica ali guardado na revista, no armário e tal, no computador. Então, eu acho que o meu trabalho mesmo meu interesse era tentar divulgar essas notícias, essas histórias e tal, porque fica muito na memória de quem viveu, né, De Paula? E, por exemplo, eu escrevi um livro sobre os anos 70 que eu não vivi, né? Então, pesquisar, escrever sobre os anos 70, não só para quem viveu os anos 70, mas para gerações mais novas, de torcedores, de amantes do futebol, né? Porque o futebol não começou com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, né? O futebol com o Neymar, o futebol tem muitos outros ídolos, outras histórias, outros jeitos de jogar, né? Que às vezes isso tudo se perde, né? Enfim, então o meu objetivo hoje de
de vida acadêmica mesmo, de trabalho, De Paula, é escrever o máximo de livros de história do futebol sobre os anos 70 e 80, sabe? Legal. Antes da gente entrar nos livros que você publicou, eu queria que você falasse para mim. Você sai de Nova Londrina e você vem estudar em Maringá, é isso? E aí você, vindo a Maringá, você teve já contato também com o futebol de Maringá. Você acabou também, pela paixão que você tem pelo futebol, Maringá, de alguma forma, também entrou, né? Entrou na sua vida, né? O futebol, a cidade e o futebol, né? Eu fiz graduação em Paranavaí, né? Fiz faculdade hoje Unespar, né? Era Fafipa na época. E eu ia muito nos jogos do Paranavaí, do ACP, do Vermelhinho. O Vermelhinho. Naquele título paranaense lá, eu tava lá no estádio. 2007. Tava lá no estádio. E aí eu fui para Maringá em 2010, fazer o mestrado. Comecei a dar aula na Uningá aí também, né? Dei aula bastante tempo na Uningá. Depois, então, morando na Zona 7, né, De Paula? Você mora, né, no lugar, né, do lado do lugar, gosta de futebol, então, poxa, é claro que eu fui acompanhar, na época, Grêmio Metropolitano, né, na 2010. Na Série B aí do Paranaense, toda essa ascensão. Então, eu também eu acompanhei aí a ascensão do time do hoje Maringá Futebol Clube, né? E eu ia em todos os jogos, né? Todo domingo, todo meio de semana, eu estava ali no WD acompanhando os jogos do Maringá e também me interessando pela história, né, do futebol na cidade, né? Porque, claro, eu era criança nos anos 80, eu tinha parentes em Maringá, então eu sempre visitava meus parentes em Maringá. Quando eu era criança, meu tio sempre levava a gente também no WD ver os jogos do Grêmio. Né, na segunda divisão de 89, eu acho 90, né, o Grêmio ainda estava na segunda divisão do Brasileiro, e eu fui várias vezes no WD assistir os jogos, muito criança, né, também, mas estava mais interessado na pipoca e na diversão, mas tenho essas memórias de infância também, de assistir os jogos do Grêmio, lá no final dos anos 80 e 90, o Zenon estava, né, no Grêmio. Isso, ele teve em 92 em Maringá. Então, eu ia bastante no WD também assistir os jogos do Grêmio, né? Então, é isso também, né? Assim, a gente gosta e depois que a gente estuda um pouco, a gente tenta voltar a fazer aquilo que a gente gosta. E o detalhe que eu acho interessante, não sei se acontece contigo, é que eu sou décadas antes, mas quando me falam do Grêmio Esportivo dos anos 60 ou dos anos 70, eu já estava mais por dentro. A gente não consegue ter uma ideia do jogo que a gente foi. A gente sabe o cenário, né, assim, o que estava rolando, um ambiente, mas você não tem uma noção de quem estava jogando. Você lembra de um determinado jogador, né? E aí você parece que busca resgatar isso. Aí você procura nas revistas, até nos vídeos, você fala, pô, esse jogo eu fui, mas eu não lembro disso. Não é isso, é interessante, né, que você vai buscar essas memórias ali, né? E aquela coisa, né? A memória trai a gente, né? Às vezes a gente acha que foi de um jeito e não foi. E o meu trabalho como historiador, né, De Paula, é ler jornal e ler revista, né? Então eu vou voltar lá na fonte e ver quem que estava mesmo no jogo, como é que foi mesmo o jogo, o entorno do jogo e tudo. Tem o rigor histórico, né? Esse é o trabalho do historiador, né? Voltar lá na fonte, né? Você sabe bem, né? Você tem um filho historiador também, né? Meu amigo Guilherme. Seu amigo Guilherme, que é especialista em basquete. Exatamente, acompanho o Café Belgrado dele bastante. Legal, excelente trabalho que ele faz. Então é isso, a gente volta, né? Até para reviver as memórias ou para aprender coisas novas, né? Mas é isso que eu tenho me dedicado ultimamente, sabe, De Paula? Eu tenho lido... Eu consegui baixar do site, né, todos os jornais do Estadão, da Folha, do Globo e do Jornal dos Esportes, né, lá do Rio de Janeiro. Então, eu tenho tudo isso em PDF aqui, então eu passo o dia lendo os jornais, não só sobre o São Paulo, né, que é o time que eu torço e tal, mas de todos os clubes, da seleção, da CBF. Então, eu tenho já bastante material organizado, assim, fichado, né, pronto para
para na hora certa conseguir escrever sobre outros assuntos assim também, né? Não só sobre o São Paulo, mas sobre a seleção, a CBF, a política da CBF, né? Porque às vezes tudo isso fica muito na memória dos jornalistas e tal, e isso não vai muito para o papel, né? Eu acho que a gente está precisando colocar isso mais no papel, sabe? E tem um outro fator também, né? Viu, Cássio? Tem um outro fator também. A mídia de determinada época, quando surgiu um assunto aí, bombástico, né? Sensacionalista, de repente ela vai numa vertente e o historiador, cabe a ele dar uma analisada para ver se era aquilo mesmo, porque fica no imaginário popular uma determinada situação, não foi aquilo e fim de papo. E não foi aquilo, às vezes. Eu vejo assim, eu me deparo com situações, com tantas injustiças que ocorreram no futebol, e que se você vai, procura ler, procura se informar, que não foi bem aquilo, né? Então, eu acho que o papel seu de historiador é fundamental nesse processo. Agora, eu queria falar para você o seguinte: quando eu vi você escreveu os livros do São Paulo, que eu não li ainda, e, cara, eu ainda comentei com o Reginaldo Dias, que o Reginaldo é um amigo seu, um amigo comum que a gente tem, um querido Reginaldo, um emérito historiador, né? Um cara que adora futebol corintiano. E quando ele falou, você com essa ligação com o São Paulo Futebol Clube, cara, eu sabia que estava marcado para a gente conversar hoje. Eu fiquei esses dias pensando muito no meu pai. Meu pai foi um São Paulino muito fanático. Meu pai adorava o São Paulo, assim, na mesma proporção que ele odiava o Corinthians, sabe? Algo assim igual. Eu acho que é normal isso. E o meu pai era muito fã do Roberto Dias, nos anos 60. E você pega o Roberto Dias já no final, nos anos 70, quando ele está no final da carreira. Para mim é um jogador que é marcante na minha vida, assim. Então, eu queria te dizer o seguinte: que bacana que você está recontando essa história no seu viés de torcedor e também de historiador, contar a história do São Paulo Futebol Clube dos anos 70 para cá. Isso é muito legal, viu, Cássio? Fico muito feliz, mesmo não sendo São Paulino, sabe? Muito bacana. O Roberto Dias, ele foi o craque do São Paulo na era sem títulos, né? Com a construção do Morumbi, né? Na construção do Morumbi, o São Paulo ficou um time razoável ali, né, e tal, mas não teve títulos. De Paulo, isso que você está falando, eu até abri aqui o livro dos anos 70, já mostro aí, que, assim, por exemplo, não vivi os anos 70, né, então embora criança, a gente vai ouvindo as histórias, né, embora na TV e tal, né, nas reportagens, a gente vai ouvindo as histórias, né, então, assim, São Paulo dos anos 70, Pedro Rocha, né, Valdir Pérez, né, e claro, né, são os grandes nomes aí e tal. Mas na conclusão do livro eu termino um parágrafo assim, ó: cheguei ao final dessa pesquisa com meu rol de ídolos tricolores muito aumentado. Além dos, né, craques e tal, Serginho Chulapa, Chicão, Pó e tal, terminei esse livro fã do Terto, do Teodoro, do Arlindo, do Bezerra, do Toninho Guerreiro, do Paranhos, do Nelson, né, o Nelsinho Batista, do Paraná, do Gilberto Sorriso, do Mirandinha, do Zé Carlos Serrão, do Samuel, Viana, Zé Sérgio, Neca, Getúlio, Estevam, tantos outros, né? Porque nem só de craques se faz um time de futebol, né, De Paula? A gente sabe que o que marca mesmo o torcedor acaba sendo os craques e tal, mas o time de futebol é composto por 11, mais os reservas, mais, né? Então, eu fiquei muito feliz com o livro dos anos 70, porque eu terminei, assim, completamente fã do Terto e do Teodoro, principalmente, que eram caras incríveis. E aí, De Paula, no livro que eu tento escrever, eu tento não só falar do jogo, assim, né, e tal, mas também falar dos jogadores, da vida deles, de onde eles vieram, sabe, como que era, quanto eles ganhavam, assim, eu tento fazer uma história para além do jogo, sabe, assim, para além do ganhou, perdeu e tal. Muito legal. Eu acho que isso também é importante, né, assim, humanizar, né, os jogadores e ver que eles, enfim, acertam, erram. É uma homenagem que você faz para a memória desses caras aí, para que o jovem torcedor saiba, e os antigos falam: poxa, que bacana, lembraram do Teodoro, do meio-campista, que jogava, acho que em Campinas, na Ponte, né? Não sei se jogava na Ponte,
Passou pelo O Santos Arlindo, também, mano. o Arlindo, zagueiro, Pablo Forlan. Eu lembro dessa turma toda, Gilberto Sorriso na lateral esquerda, e aquele meio-campo, agora já um pouco Gerson, Pedro Rocha e Edson Cegonha. Cara, coisa fantástica esse time, 1970, bicampeão em 71. 71, E você bicampeão paulista resgatar esse essa time. turma, muito bacana, viu, cara? Olha, sabe o que me chama a atenção com relação ao São Paulo? É que eu não gosto daquela coisa, a seleção do São Paulo de todos os tempos. Eu não gosto disso. Mas a seleção brasileira de todos os tempos. Mas quando fala de todos os tempos, eu coloco o Domingos da Guia, o Leônidas, coloco o Zizinho, eu adoro o Roberto Dias. Então, você vê, o São Paulo teve, não o Domingos foi para o Corinthians, mas o São Paulo teve Leônidas, né? Leônidas da Silva e teve Zizinho. Nossa, é um clube que tem uma história fantástica e eu acho muito bacana quando você começa a falar desses jogadores aí. Cara, eu lembro da fisionomia de todos eles nos anos 70, assim, aquela paixão que meu pai tinha pelo futebol e ouvindo as narrações de Fiore Giliotti, principalmente, né? E aqueles jogos emblemáticos, né, que ficaram para a história, icônicos. Você deve colocar no seu livro, né, esses jogos dos anos 70, né, deve ser assim. Basicamente é isso, né? Você faz um levantamento dos jogos, dos campeonatos e fala dos jogadores, assim, até de cada um, até da vida de cada um, assim. Legal isso. De Paulo, eu trato de todos os campeonatos e tal. É claro que os principais jogos, as finais, os clássicos, eles têm, né, alguns detalhes a mais, né? Mas eu também trato da política do clube, né? Das eleições para presidente do clube, das brigas internas no clube, porque tudo isso, também. A imprensa dos anos 70, 80, ela era muito mais rica do que hoje, né? Então, ela registra a imprensa impressa, né? Diária. Né? Claro que hoje, né, temos outras formas de imprensa. Mas pegar os jornais assim dos anos 70, 80, tem detalhes sobre a política interna dos clubes e tudo mais. Outro dia eu recebi um retorno de um ex-dirigente do São Paulo, chamado Jaime Franco. Ele foi dirigente do São Paulo no final dos anos 70, início dos anos 80. E ele leu os livros, né, teve contato com os livros ali. E aí ele me escreveu falando que adorou, apaixonou, falou que é tudo verdade mesmo que está escrito lá, que está uma riqueza de detalhes e que ele viveu tudo aquilo e que foi desse jeito mesmo, assim, sabe? Então isso me deixou bastante feliz que o trabalho foi tá sendo reconhecido, né, por quem viveu aquilo, por quem, né, participou daquele momento. Isso que você estava falando dos jogadores de todos os tempos, eu também não sou muito fã dessas eleições, não, porque eu acho difícil você comparar épocas diferentes, assim, né? Até porque os jogadores tinham posições diferentes, né? Assim, ser lateral esquerdo nos anos 50 não é ser lateral esquerdo hoje, né? O lateral esquerdo dos anos 50 ele era um zagueiro, né? Então, são coisas diferentes. O ponta de lança não existe mais, né? Assim, então... Viu, Cássio? E tem um detalhe também. Você reparou que todas essas seleções que eles fazem de todos os tempos, eles não colocam o cara para marcar, né? Não tem meio-campista marcador. Eles não colocam, eles só colocam os craques no meio-campo e quem chegava junto, que tinha que tomar essa bola, não colocam. Agora, tem que ter um Chicão para proteger a zaga e dar porrada nos caras, pô. Assim como tem que ter como o Corinthians teve o Ralf em 2012, né? Tem que ter os caras que chegam junto, que marcam. Agora, você me fez lembrar de 74, me veio assim, que o Zé Carlos Serrão perdeu o pênalti na Libertadores, o Zé Poi era o treinador, e o Zé Carlos Serrão, ele é amigo da gente no Facebook, até pouco tempo eu falava com ele ainda. Eu fico imaginando, cara, eu fico com dó, com vergonha de perguntar para ele, porque isso é uma marca que o cara carrega. Hoje não, hoje os caras perdem, não estão nem aí, mas os caras carregam aquilo e o torcedor pega no pé. Mas eu queria te perguntar, outra coisa, isso aí foi só uma análise, uma lembrança. Como é que está sendo a repercussão desses livros? Eu queria saber como é que o torcedor, de um modo geral, ele assim, fala desse livro para você, como é que está sendo a repercussão assim, na mídia,
porque eu penso que o trabalho que você faz é um trabalho assim muito importante, cara. Eu queria saber o que o São Paulino está achando desse livro. Olha, De Paula, só sobre o Serrão um pouquinho antes, assim, o Serrão, Tá. ele trabalhou no São Paulo depois, né? Foi auxiliar técnico, foi técnico de São Paulo, depois foi para outros clubes ali do interior paulista, né? Rodou bastante. E todas as menções ao Serrão na imprensa da época são sempre de que ele é um cara maravilhoso, né? Que todos os jogadores amavam ele, assim, né? Quando ele era auxiliar e tal, assim, ele era o cara muito querido por todos os jogadores do elenco, do clube e tal. Então, de fato, né? Perdeu o pênalti como, né, muita gente perde pênalti e tal, foi decisivo, marcou a história, a gente precisa registrar isso, né? Porque a história já aconteceu, tem que ser registrada, né? Não tem como mudar isso. Mas é um cara que é adorado por todos na torcida do São Paulo, com certeza, né? Sobre a repercussão, De Paulo, assim, a gente sabe que o brasileiro não lê muito, né? Os livros, o mercado editorial brasileiro, ele vende mais livros de autoajuda, né? Livros ali religiosos e tal, enfim, é isso. Cada um compra o livro que gostar, que preferir, né? Mas o mercado editorial de futebol, ele tem crescido bastante nos últimos anos, né? Inclusive, eu mantenho uma página no Instagram chamada Futebol em Livros, né? Quem puder... Sim, eu vi lá. Assim, eu divulgo ali a minha coleção de livros de futebol, né? Faço propaganda gratuita para todo mundo, porque eu acho que isso é importante e necessário. Os meus livros do São Paulo, se você entrar na Amazon, De Paulo, e clicar lá no livro, tem ali os comentários, né, de quem leu, assim. Eu fico muito feliz e é isso que me dá energia, força, vontade para continuar fazendo a pesquisa, né? Porque a princípio eu ia parar no livro dos anos 70 e tal, mas pelo retorno que eu recebo, é só elogiosos, é só falando que o livro é ótimo, que a escrita é muito fluida para ler, que tem uma série de detalhes, que tem, sabe? Então, o retorno tem sido maravilhoso dos leitores. E aí, ano passado, De Paulo, teve um conselheiro de São Paulo que teve contato com o livro, comprou o livro, né, na internet, e se apaixonou pelo livro, entrou em contato comigo, e a gente fez até um lançamento no Conselho de São Paulo, né, dentro do Morumbi, lá no Conselho Deliberativo de São Paulo, teve um evento, teve alguns conselheiros lá e tudo. Então, é claro, não é um livro oficial do São Paulo, né? O São Paulo, os clubes têm aí as suas equipes, né? Que escrevem as suas histórias e tudo mais. Mas houve pelo menos uma abertura para fazer no Morumbi, sabe? Então, ano passado teve um lançamento do livro sobre a máquina tricolor de 80 a 84 ali, né? No Morumbi, então teve a presença de bastante conselheiros, sócios de São Paulo, diretores de São Paulo. Então, a repercussão tem sido bastante bacana, sabe? Assim, com os leitores, todo mundo que lê, me escreve positivamente, assim, com bastante incentivo para eu continuar nas próximas décadas, voltar nos anos 60 também e tal, né? Então, o retorno tem sido bem legal, bem bacana, bem interessante, e tem me deixado bastante feliz e bastante animado para continuar com isso, né? Porque é um trabalho penoso, né? Assim, é diário, então é ler jornal, é fichar jornal, é escrever e tal. E assim, são livros bastante volumosos, sabe? Bastante detalhados, assim. Tijolão, então, eu tento fazer o trabalho mais completo possível, né? Então, é isso que tem me dado energia, é o retorno do pessoal, sabe? O retorno dos torcedores, assim, que tem comprado ideia, ajudado a divulgar e tudo, tem sido bem bacana. Legal. E deve dar uma angústia, né? Porque é tanta informação e você tem que filtrar e tem que pesquisar. E às vezes você está fazendo uma determinada pesquisa, aí a coisa toma uma amplitude. Eu estou só lembrando porque eu fiz um levantamento sobre o primeiro grande jogo realizado no Willie Davis, que foi um amistoso contra o Vasco da Gama em 1962. Um clube de tradição que jogou em Maringá. Cara, você está querendo falar aquilo.
mas ela toma outros caminhos que você vai amarrando, porque é tudo entrelaçado. É interessante isso. O treinador do Vasco naquela época era Jorge Vieira, que, por sua vez, foi campeão pelo Coritiba, pelo Corinthians, mas antes ele havia sido pelo América. Eu falei, eu não posso deixar de falar isso. E aí ela toma uma proporção, tanto é que você está com 2 livros aí, somando dá mais de 1.000 páginas. E tem comigo que você, de repente, teve que deixar muita coisa de fora ainda, porque ela não para, né? É uma informação atrás da outra, não é bem isso? Não dá uma certa angústia, Cássio? Exato, isso que você falou, né? Como que você vai mostrar que o Vasco era grande? Né? Porque você está falando que é o primeiro grande jogo. Então, para dizer que é um grande jogo, você tem que dizer que o Vasco era grande. E para dizer que o Vasco era grande, você tem que pesquisar sobre o Vasco. Então, quem eram os jogadores, o treinador, o Vasco vinha de títulos, não vinha, como é que era e tal. Então, é isso, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu trato muito das Libertadores do São Paulo nos anos 70 ali e tal. Então, por exemplo, São Paulo perdeu essa Libertadores, né, do pênalti do Serrão para o Independiente da Argentina, que ali no começo dos anos 70 ganhou todas as Libertadores. Né? Então eu tenho que falar quem era esse Independiente. São Paulo não perdeu para qualquer um. Né? O São Paulo não perdeu para qualquer um o título da Libertadores de 74, perdeu para um grande time. Né? E quem eram esses jogadores do Independiente? Então você tem que também procurar e fazer esse tipo de pesquisa. Então é isso, tem que uma coisa puxar a outra e a gente vai... E tem que fazer uma seleção, né? Não adianta, assim, não dá para tratar de tudo mesmo. Eu queria que você me falasse agora desse segundo livro dos anos 80, né? Agora, quando você fala São Paulo anos 80, campeão em 80, 81 também, né? Aí já na hora eu quero que você fale do Cilinho, já 84, 85, né? Mas o que é mais forte assim para você, os anos 80, assim, quando você fala do São Paulo, o que mais te inspirou assim, que você acha mais forte, mais importante? Bem, bom, então só para... Esse aqui é o livro dos anos 70, História de São Paulo FC, anos 70, são 500 e tantas páginas. Capa do Morumbi. E assim, tem a ficha de todos os jogos do São Paulo também, no anexo, tem fotografia, tem mapa tático, quadrinho tático, né, para como se posicionava o time, né, deixa eu abrir aqui, tem aquelas imagens do ping-pong, né, da Plock, não sei, do cara, que legal, muito bacana. Então, é um livro com muito conteúdo, muita história. E esse aqui foi o que saiu ano passado, que é a História de São Paulo FC, a Máquina Tricolor, que é de 80 a 84, né, que é o período da primeira década ali, que São Paulo tinha um time de quase um craque por posição, né? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar e Dario Pereira, o Marinho Chagas, né? O meio-campo tinha o Renato, o Everton, né, do Londrina aí, o Paulo César Capeta na ponta direita, o Zé Sérgio na ponta esquerda, o Mário Sérgio na ponta esquerda, o Serginho Chulapa de centroavante, né? Então, esse livro, né, trata desse período aqui da primeira metade dos anos 80 do São Paulo. São Paulo ganhou 2 paulistas, foi vice 2 vezes para o Corinthians também, naquele time do Sócrates, do Casagrande, né? Sim. E também São Paulo foi vice brasileiro, né? Para o Grêmio, né? Perdeu o Grêmio, Baltazar, né? que também tinha um grande time, né? Ali no início dos anos 80, os grandes times do Brasil eram São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, né? Eram os 4 melhores times ali naquela primeira metade ali, né? Aquela vitória contra o Botafogo, que eu lembrei do Everton, você falou do Everton, aquele golaço que ele fez, que era Braulio Zanotto que apitava o jogo. 81? Foi 81? No Brasileiro de 81, né? 81, de 81, que classificou, né? Nossa, o Everton era meio reserva, meio titular, né? O Everton era um craque de bola também. Jogou no Londrina, jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, né? Começou no Londrina, né? São Paulo trouxe ele do Londrina. Bom, como eu fui criança nos anos 80, meu pai é santista,
né? Então, eu me tornei São Paulino graças à influência de alguns tios, né, de alguns primos da mesma idade que eu, que brincava mais comigo e tudo, e também por conta daquele time do São Paulo do Cilinho, né? Então, é claro que o livro que eu terminei agora, do período dos Menudos do Morumbi, que já foi para a editora, deve sair aí até junho, julho, aí deve estar disponível aí. Então eu me tornei São Paulino por conta desse time, né? Então, Gilmar, Zé Teodoro, Wagner Basílio, Oscar, Adilson e Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca, Olê, Sidney e Edivaldo, né? Então eu me tornei São Paulino por conta desse time. E aí fazer a pesquisa sobre esse período, escrever sobre esses caras, que foram os caras que me fizeram São Paulino, né? O meu time de botão do São Paulo, durante muito tempo, foi essa escalação, né? Sou fã do Zé Teodoro, do Bernardo, sabe? Assim, caras com menos mídia, né? Do que, claro, o Miller, o Careca, né? Que tiveram outra história. Então, escrever sobre essas pessoas, assim, foi meio que um acerto de contas com a minha história, com a minha adolescência, com o meu passado, sabe? Então, fiquei muito feliz aí. E vem mais um livro bastante grande, mais 500 páginas aí de todo esse período. E do Cilinho, que era um personagem, né, à parte, assim, né? Inteligente, ao mesmo tempo arrogante, né? Ao mesmo tempo, né? Tinha uns rompantes, assim, não, cansei, vou me aposentar. Aí ele se aposentava, né, 2, 3 meses, não, vou voltar a trabalhar. Então, contar essa história do Cilinho também é maravilhosa. E claro, né, o São Paulo foi campeão brasileiro com o Pepe, de treinador, que, né, também dispensa... É verdade, é verdade. Lá, você fala lá em Campinas, né? Naquele jogo... Contra o Guarani, era o Pepe, né? Era o Pepe. Porque o Cilinho chegou no meio de 84 com a exigência da diretoria para limpar o elenco, né? Então o Cilinho dispensou o Valdir Pérez, dispensou o Zé Sérgio, né? Depois dispensou o Renato, né? E aí o Cilinho foi trazendo a galera do interior ali e subindo a base, né? Em 84, e isso vai dar resultado no final de 85, só com o título paulista. Né? O título paulista de 85 em cima da Portuguesa, que daí já estava o Miller, o Silas, né? E aí o Cilinho tinha trazido, né, o Zé Teodoro, o Bernardo, tinha trazido o Gilmar, né, que já era vice-campeão olímpico, né, com a seleção lá do Gilmar Rinaldi, goleiro. Gilmar goleiro. Então, isso vai dar resultado só no final de 85, né? Tanto que o Tele convocou a seleção para 86, só não convocou o Pita e o Nelsinho, né? Daquele time de São Paulo, e o Márcio Araújo para a Copa de 86, né? Quando teve um período de preparação ali de 4 meses que o Tele convocou 40 pessoas, né? 40 jogadores. Então, o São Paulo disputou o Campeonato Paulista de 86 só com o Pita, o Nelsinho e o Márcio Araújo de titulares no time. Rapaz, você faz pesquisa em jornais, em revistas, né, no caso da Placar, e você teve contato com jogadores, com treinadores, assim, dirigentes para escrever o livro? Como é que foi esse processo para organizar tudo isso? Eu até falo na introdução dos livros, né? Tem várias formas de você fazer uma pesquisa, escrever, né? O historiador tem essa coisa das fontes, né? Vou lidar com qual tipo de fontes, né? Eu fiz uma escolha por trabalhar apenas a repercussão na imprensa, né? Da história e tal. Então, eu preferi não buscar entrevistas com os atores, né, dessa história, assim, os participantes dessa história. Isso é uma escolha metodológica de historiador, né, e tal. Porque eu acho que eu estaria trabalhando com 2 tipos de fontes um pouco diferentes, sabe? Abordagens diferentes, então isso causaria um certo problema maior, daria mais trabalho, né, para fazer a pesquisa. Mas, claro, eu até falo na introdução, né? Esse livro
é um tijolinho na história do São Paulo, né, a partir da imprensa. Né? Outra pessoa pode fazer um livro a partir das memórias dos jogadores. Né? Outra pessoa pode fazer um livro a partir da memória dos dirigentes. Outra pessoa pode fazer um livro a partir das suas próprias memórias. Né? Então, eu acho que o conhecimento histórico ele se constrói assim, né? A partir de várias fontes. E para você colocar todas as fontes em um único trabalho, isso é quase impossível, né? Você trabalhar com todos os tipos de fontes em um único livro. Então, eu optei por trabalhar apenas a imprensa. Eu entendi. E com o tempo, eu não sei se acontece isso contigo, com certeza sim, você começa a ler muito. Quando você é mais jovem, você começa a ler muito sobre livros, né, biografias, jornais. Aí você começa, com o tempo, você meio que vai filtrando. Então você vê muita coisa que foi escrita e que não condiz com a realidade, ou um exagero, um sensacionalismo, ou então até lendas que criaram em cima, as pessoas continuam repercutindo, leva muita coisa na base da brincadeira, da superficialidade. Então eu tenho vários livros aqui, dezenas, acho que tem uma centena de livros sobre esporte, sobre futebol em especial, e eu não leria hoje. Eu li, mas hoje eu não leria. Hoje a gente vai ficando mais refinado para ler esses livros, para saber exatamente como aconteceu. Então, quando surgem historiadores, pessoas que têm trabalho já acadêmico e que traz isso para jogar luz no futebol, a gente tem que comemorar, porque eu vejo assim, muitas produções que elas são muito vazias, sabe? Elas não me preenche, sabe? Eu falo, não, eu queria mais. Então, eu tenho comigo isso, que é importante o trabalho que você faz dessa busca, porque o próprio personagem, muitas vezes, ele se engana, ou ele se vangloria demais. Então, tem isso também, né? Então, eu acho importante você buscar o que ocorreu na imprensa, e disso aí, você, nessa salada toda, você conseguir trazer para a gente a busca da fidelidade, vamos dizer assim, né? Eu penso que a importância, além da paixão, é isso, esse rigor histórico, acho muito importante. E o confronto das fontes jornalísticas, né, De Paula? Porque eu trabalho com a Folha, o Estadão e a Placar, basicamente, né? E aí, às vezes, um jornal dá mais ênfase num aspecto, outro dá mais em outro, um jornal lança uma polêmica, outro jornal desmente a polêmica, né? Então, eu tento trabalhar tudo isso, assim, no livro, né? Eu tento colocar o leitor no dia a dia do São Paulo, sabe? Daquele período, assim, tentar com o torcedor, né? E como se ele estivesse vivendo, como se ele estivesse assistindo o jornal do meio-dia ali, né? Naquela época, sabe? E também, De Paula, só uma coisa que eu acho bastante importante, assim, é que nos meus livros eu tento fugir do clubismo, sabe? Que eu acho que esse é um problema. O torcedor tem todo o direito, né? O torcedor, enquanto está torcendo, ele é clubista, eu também sou. Para mim, o juiz sempre erra durante o jogo, né? Mas depois a gente vai, né, sendo diferente. Então, o livro, eu tento trabalhar isso também, né? Porque às vezes o torcedor, o juiz roubou contra a gente. Aí você vai ler nos jornais ali, ó, o juiz acertou. Tá todo mundo falando que o juiz acertou. Né? Aí você vai procurar imagens, no YouTube tem bastante imagens hoje, né? Você vai procurar as imagens ali e fala, ó, parece que o juiz não errou, não, ou pelo menos há uma, né? Então eu coloco isso no livro, sabe? Eu não sou torcedor no livro, eu sou historiador, né? Então eu trato com todo respeito os adversários do São Paulo, sabe? Não tem piadinhas, sabe? Como eu já li muito livro de história de São Paulo que o autor menospreza o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que todos os clubes têm a sua história, a sua importância. O São Paulo só é importante porque os outros também são importantes, né? Porque se existir só o São Paulo, a gente ia virar um campeonato alemão, né? Só tem o Bayern de Munique lá, então ninguém assiste porque, não tem graça. Então, eu acho que a grandeza do São Paulo se dá pela grandeza dos seus rivais também, dos seus adversários. Então, eu trato todos com o máximo respeito, sabe? Na história e tento dizer... Porque
Tem um livro, por exemplo, que fala que o Serginho Chulapa não chutou o bandeirinha lá em 77, né? Poxa, Tá. claro que o Serginho Chulapa deu um bicudo na canela do bandeirinha, né? No jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que ele foi expulso e depois pegou aquela suspensão toda lá, né? Não foi para a Copa por isso. Poxa vida, né? Dizer que não chutou o bandeirinha, que foi um exagero, sabe? Não sei o quê. Então, assim, claro, talvez um ano de punição é um exagero, né? Mas dizer que o Serginho Chulapa não deu um bicudo no bandeirinha, aí também não dá, né? Então eu tento fugir desse clubismo e tratar com todo respeito os adversários, né? Os adversários são nominados, né? Palmeiras, Corinthians, porque tem livros que não citam o nome do rival ou coloca só as iniciais, assim, sabe? Então eu acho isso desnecessário, né? Então é um trabalho de historiador mesmo, né? Antes de ser, eu falo isso na introdução também do livro, antes de eu ser um torcedor, eu estou sendo aqui um historiador, que eu estou aqui para contar a história, né? E a história é feita de altos e baixos, de vitórias e derrotas e tal, né? A gente não ganha sempre. Porque também tem isso, De Paulo. Muitos livros de história do futebol só contam as vitórias, né? Não contam as derrotas. E eu acho que a gente precisa contar também as derrotas, porque nas derrotas a gente aprende também, a gente tem muito livro sobre a conquista da Copa do Mundo, né, de 58, 62, 70, 94, mas não tem livro sobre a derrota de 90, sabe? Não tem livro sobre a derrota de 78, 74, tem de 82, porque também, né? De 50 tem muito também. Traumático. 50 e 82 tem bastante. 50 e 82, mas as outras Copas não tem, sabe? Então isso se perde, assim, né? A gente lembra do que a gente ganha, mas a gente não lembra do que a gente perde. A vida é feita de vitórias e derrotas, né? Eu acho que o meu trabalho ele está tentando fazer isso, né? E, como eu falei, os meus projetos futuros de livros de história do futebol também tentarão bater um pouco nesse sentido. Viu? E o detalhe, você não está escrevendo para o torcedor São Paulino, você está escrevendo para todo mundo, né? Essa que é a ideia, né? A ideia é escrever para todo mundo e contar a história do São Paulo nesse período, né? E falar do São Paulo, eu queria saber, Cássio, o São Paulo tem um diferencial em relação a outros clubes? Eu percebo que tem algo assim diferente de outros, porque cada clube tem a sua própria personalidade, a sua identidade, a sua idiosincrasia, vamos dizer assim. O que o São Paulo tem que você considera assim, e lógico, clubismo à parte, paixão à parte, você vê no São Paulo algo assim que chama mais atenção do que outros clubes, algo assim que o identifica mais? Bom, isso que você estava, só antes disso, você estava falando do escrevendo para todo mundo, né? Eu recebi um retorno de um leitor que é corintiano. Ele falou que ele se apaixonou pelo livro, sabe? Que ele achou incrível a forma com que foi contada a história e tal. Olha, então, isso, porque eu acho que quem gosta de futebol, De Paula, vai ler o livro e vai gostar. Sabe? Isso eu tenho certeza, né? Então, eu escrevi para quem gosta de futebol, né? Claro que o São Paulino é quem vai mais ler, vai mais comprar e tudo mais, é evidente, né? Mas é um livro para quem gosta de futebol, né? É um livro feito por quem gosta de futebol para quem gosta de futebol. Sobre São Paulo, durante muito tempo, o São Paulo teve aquela coisa de ser um clube diferenciado administrativamente, né? A revista Placar, que você pega dos anos 70, 80, tem uma série de reportagens enfatizando isso, de que São Paulo é um clube administrativamente diferente. E foi mesmo ali nos anos 70, 80, né? A construção do Morumbi, a construção do centro de treinamento, né? Isso foi pioneiro, né? O CT que o São Paulo tem foi construído ali nos anos 80, quando todo mundo ainda treinava no estádio, né? Então, a construção do CT, o investimento muito em fisioterapia, né, centros médicos, assim, eu trato de tudo isso no livro também, né, porque os jornais, a imprensa foi registrando isso ao longo da história. Então, São Paulo, ele foi diferencial ali nos anos 70, 80, 90 também, nesse uso da tecnologia, né, da medicina, do que tinha de mais moderno mesmo na época, e os jornais contam bastante disso, eu trato bastante disso nos livros ali. Então, até para quem gosta de medicina esportiva também, o livro vale a pena. Então, São Paulo foi diferencial nisso, sabe, durante bastante tempo. E também
o que a imprensa da época também enfatiza bastante, é que no São Paulo não havia disputas fraticidas na política interna, né? E aí o grande contraponto que a imprensa da época sempre coloca é o Corinthians, né? Com Vicente Mateus, com o Elu, né? Com que é? Davi Elu, Jorge Elu? Vadia Elu. Vadia Elu, o Vicente Mateus, então, que se matavam ali, né? Nas disputas internas. Isso acabava repercutindo no campo, né? Porque quem um contrata, o outro manda embora e tudo mais e tal. Então, o São Paulo teve dos anos 70 até o final dos anos 80 uma continuidade política do mesmo grupo, né? Então passou ali Marco Aurélio Cunha, me veio sempre você falando de medicina esportiva e tal, me veio o Marco Aurélio Cunha, foi dirigente também. Marco Aurélio Cunha foi o médico do São Paulo nos anos 80. Isso, amigo do meu tio lá de São Paulo. Então, São Paulo teve esse diferencial ali nos anos 70 e 80, enquanto os outros clubes tinham bastante brigas políticas internas, né, o São Paulo não tinha, ou tinha, né, claro que tinha, eu conto essas brigas também nos livros, mas elas ficavam mais internas, elas acabavam não atrapalhando o presidente da vez, né? Então, o São Paulo teve esses diferenciais aí dos anos 70 e 80. Falando de campo, de jeito de jogar, né? São Paulo sempre foi, e aí sendo um anticlubista, né? O São Paulo sempre foi meio blasé em campo, né? Então, os times do São Paulo sempre foram um pouco mais do toque de bola, né? Meio clássico, meio categoria, né? Enquanto outros times são mais verticais e vão para cima, outros times são mais na garra, na vontade. O São Paulo foi mais clássico aí, blasé, tocando de lado e tal, na categoria, passes e tal. Então, um pouco disso que diferencia o São Paulo dos outros clubes, né? Legal. Olha, nós já estamos na reta final aqui. Poxa, que papo legal, Cássio. Eu vou voltar a falar contigo depois que você lançar o terceiro livro. Eu queria que você voltasse a falar comigo para a gente comentar sobre. E como é que faz para o amigo que está nos assistindo para adquirir esses livros? Vai no Amazon, dá uns endereços aí, fala para a gente se tem algum outro local para buscar. Conta para a gente. Bem, os livros eles estão disponíveis em todas as plataformas de livrarias online do país, né? Então, a Amazon, Livraria Cultura, Mercado Livre, né? Então, em todo lugar você encontra exemplares aí na livraria que for da sua preferência, né? Eu recomendo sempre a editora mesmo, que é a Paco Livros. Paco, P-A-C-O, né? Que é uma editora de Jundiaí, que faz um trabalho gráfico muito bom, eu gosto bastante deles. Então, tem no site da editora, né, da Paco Livros, na Amazon, na Travessa, em todas as livrarias aí online você encontra disponíveis, né? Legal. Fácil de encontrar. Tá legal, Cássio. Eu vou colocar para os amigos, eu vou atrás da Paco Livros, eu vou adquirir esses livros para o Museu Esportivo, quero ler. Eu estou lendo agora, o Reginaldo Dias me indicou, eu estou adorando, esqueci o nome do autor italiano, sobre Sarriá, estou na página 288, são 500 e poucas páginas, maravilhoso o livro, é uma inspiração, falando da Copa de 82, daquele jogo Brasil. Tragédia do... Eu tenho esse livro também. Eu tenho esse livro também. Esse livro é maravilhoso, e ele dá uma inspiração para quem escreve também, que ele dá uns caminhos assim que eu gostei demais, eu achei maravilhoso, e eu quero terminar esse livro, depois eu quero ler o seu. Até porque eu tenho uma relação íntima com o São Paulo Futebol Clube, mesmo não sendo São Paulino, e eu adorava o Roberto Dias, era muito fã do Careca, e o Toninho Guerreiro, e até hoje tem muita gente que me chama de Toninho Guerreiro, porque eu jogava de centroavante, dava minhas caneladas, e eu acho uma injustiça maior da humanidade o Toninho Guerreiro não fazer parte daquele grupo de jogadores da Copa de 70. Nada contra Roberto Miranda, contra Dario, mas o Toninho Guerreiro não podia alegar uma sinusite, cara, para não convocá-lo. Então, é uma tristeza muito grande. Mas, essas convocações de seleção tem sempre uns bairrismos do treinador, né? Então,
Esse foi o Zagallo preferiu levar jogador do Botafogo, né? Do que. E como o Lazzaroni preferiu levar o Bismarck do Vasco, né? Então, e o Zagallo preferiu o Dario, porque o Médici pediu para que ele convocasse o Dario. Não sei se foi tudo isso, mas teve alguma influência aí. Aí o Gaúcho, presidente, ficou todo feliz que o Dadá Maravilha, que eu conheci o Dadá, uma figura maravilhosa, um cara muito querido, que fazia muitos gols também. Sim, mas o Toninho Guerreiro, pentacampeão paulista, né, cara? 3 no Santos e 2 no teu São Paulo. Exatamente. Mas tudo bem. Cássio, foi bom falar contigo. Muito obrigado, viu? E eu falo para vocês o seguinte, comprem o livro do Cássio e vamos acompanhar o trabalho desse moço, que nós precisamos de gente assim que traz para o futebol, sabe, esse viés assim, histórico, né? Que conta, que vai assim fundo na história e que não tem muito malabarismo, não, que conta, tenta buscar a fidelidade, isso que é mais importante. Cássio, muito obrigado, viu? A gente vai falar com certeza, tá? Eu que agradeço o convite para participar aqui. Sou fã do trabalho de vocês e do museu, acompanho bastante, né? É um trabalho necessário, né? De resgate de memória, de preservação de acervo e tudo mais. É maravilhoso. Agradeço a oportunidade, espaço, né? Convido, sim, o pessoal a ler não só o meu livro, ler livros de história do futebol. Né? Tem muita coisa. Convido para procurar no Instagram essa minha página aí, o Futebol em Livros. Tem muita indicação lá de livros sobre todas as temáticas que você quiser, sobre todos os clubes. Tem bastante coisa lá. E só para terminar, queria dizer que eu estou com a camisa do Grande Águia de Marabá, o maior do interior do Pará. Então, eu moro no Pará agora, moro na cidade de Marabá, aqui no interior do Pará, sou professor na Universidade Federal. E estou todo domingo no estádio Zinho Oliveira, né? O estádio da antiga Canhado, né? No centro da cidade, acompanhando o time aqui do Águia, que foi campeão paraense, né? Ali em 2023, né? Disputou a Série D ano passado, vai disputar a Série D esse ano de novo. Então, todo jogo do Águia em casa aqui, eu vou lá, tomo minha cerveja, como meu amendoim, sento lá na arquibancada e acompanho o jogo de futebol, porque é isso que a gente gosta, né? É de assistir jogo de futebol. Legal. Professor Cássio, tudo de bom, viu? Deus te abençoe sempre, tá? Obrigado, De Paula. Muita luz na sua vida aí. Sucesso. Valeu. Abraço. Que bacana. Conversei com o Cássio, Augusto, Guilherme, um historiador. Eu fico muito feliz de conversar com pessoas assim ligadas ao esporte e que traz, né, esse conhecimento, né, a metodologia da história, né, pro esporte, né, e produz assim livros maravilhosos que eu li a respeito, mas não li os livros ainda e vou procurar na Paco Editora e vou comprar esses livros e vou ler esses livros e vou comentar aqui sobre. Legal falar com um São Paulino, me lembrei muito, enquanto conversava com o Cássio, me lembrei muito do meu pai, meu saudoso pai, que nos deixou em 2006, e que era muito ligado ao São Paulo Futebol Clube. Então, vou ficando por aqui, foi muito bom falar com os amigos, e a gente volta falando do Willie Davis, Chico Neto, falando de esporte, falando de futebol, de shows e tudo mais. Valeu! Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor.